Tá? Bom, galera, boa tarde para quem está vendo ao vivo, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei qual o horário de quem vai ver essa chamada gravada. Para quem não me conhece, muitos aqui já me conhecem, eu sou o professor Alex, vou estar com vocês nessa bimestração aí, passando para vocês o módulo de robótica, certo? Que é o último módulo que vocês vão ter antes do trabalho de conclusão de curso, se vocês não tiverem, não tiverem devendo nenhum módulo, certo? Então, esse é o último módulo que vocês terão aí de disciplina. Bom, e eu vou falar para vocês que o módulo de robótica é um dos talvez seja o módulo mais esperado por muitos que estão aqui na ENET, certo? Que estão nessa longa caminhada aí, essa longa caminhada no curso de vocês, porque é o módulo que você exerce demais a sua criatividade, é um módulo que você aprende. Eu sempre falo que robótica meio que a gente aprende brincando, né? A gente aprende meio que na prática, a gente começa a descobrir que robótica não é só um robô que faz muitas coisas, que chuta bola, que a gente vê naquelas exposições e tudo mais. A gente percebe que a robótica ela está presente no nosso dia a dia em absolutamente tudo que a gente faz, né? E aí, por exemplo, vocês vão notar que muitas das coisas que a gente convive no dia a dia, até mesmo quando a gente vai atravessar uma faixa de pedestres, a gente percebe que a robótica ela tá envolvida nisso. Vocês vão perceber em alguns projetos que a gente vai fazer e tudo mais. Uma coisa que eu sempre falo, no caso, já é a segunda bimestração que eu estou dando essa disciplina de forma online, é que é o seguinte: robótica, vocês precisam prestar bastante atenção nessas aulas que a gente vai ter. Por quê? Porque ele é um módulo que, de certa forma, ele funciona muito bem na prática, né? Você pegar as peças, pegar os componentes e tudo mais, né? Só que aqui a gente tem um desafio, né? Nós estamos aqui no módulo que ele é online. Então, por exemplo, pegar nessa peça aqui, igual eu estou fazendo agora, fica um pouco complicado para vocês e tudo mais, certo? Só que assim, a gente tem ferramentas no qual a gente pode simular tudo isso que eu vou mostrar para vocês, né? E claro, se vocês estão nesse módulo online, por exemplo, pô, eu fiquei curioso para saber como é que é aquele equipamento, como é que é aquele robozinho que o professor mostrou na aula passada. Eu posso ir lá na Enet ver? Claro que pode. Vocês podem vir aqui em qualquer um dos horários, certo? Nossos laboratórios estão sempre abertos para vocês poderem conhecer os equipamentos e tudo mais, tá? Inclusive, eu até recomendo, né, que vocês venham. É muito legal que vocês tenham essa experiência aqui e tudo mais. Bom, como é que vai consistir, então, esse nosso módulo, certo? Esse nosso módulo nós vamos ter uma aula durante a semana, que é essa aula que vocês estão vendo agora na quarta-feira, certo? E no sábado, vocês vão ter uma outra atividade, mas essa não vai ser uma aula online, não. É só uma atividade que eu vou postar no Avalon para vocês fazerem e tudo mais, só para constar a presença de vocês e tudo, né? Por quê? Porque nós não temos só uma aula por semana, né? Nós temos 3 aulas. Professor, como assim 3 aulas? Uma aula eu passo essa teoria aqui para vocês, né? Que é essa aula ao vivo ou gravada. Aí tem a atividade que ela conta como a segunda. E aí a terceira aula é essa atividade que eu vou passar sempre aos sábados para vocês, tá bom? Então não se esqueçam de fazer. Quando vocês entrarem lá no Avalon de vocês, vocês vão constatar que tem lá nos avisos, tem lá presença. Nunca deixem de preencher a presença da aula, tá bom? E aí, professor, como é que eu faço para preencher? A senha eu vou estar passando aqui no chat, certo? Eu vou estar passando a senha aqui no chat para que vocês possam preencher a presença na sala de aula, tá bom? Professor, e quem viu depois quem viu gravado faz a atividade que aí eu consto que você fez, que você assistiu aquela aula, e aí você não fica com falta e também não fica sem a avaliação, tá bom? Bom, deixa eu mostrar então para vocês como é que vai funcionar nosso módulo. Vou compartilhar aqui o meu slide com vocês. Trazer minha tela para cá, para não parecer que eu estou olhando para o lado. Abrir o chat. Todo mundo está conseguindo ver todo mundo está conseguindo ver o slide aí?
Beleza, né? Então, gente, hoje, igual eu falei para vocês, é uma aula de apresentação do nosso módulo, certo? Eu vou apresentar o módulo para vocês, vou apresentar aqui alguns conceitos básicos que a gente já precisa já saber em robótica, certo? E basicamente, e assim como vocês aprenderam em games, a robótica ela tem muito a questão da nossa lógica, certo? Então, a gente, por exemplo, vai usar muito, por exemplo, aquela montagem de blocos que a gente usava tipo no Scratch, entendeu? Quando a gente ia fazer o desenvolvimento de algum game, é a mesma coisa a gente vai utilizar aqui no a gente vai utilizar aqui no módulo de robótica. Bom, então deixa eu passar aqui o slide. Lembrando, tá? Esses slides vão estar disponíveis para vocês, tá bom? Né? Então, vamos lá. Qual que é a primeira coisa, o objetivo desse módulo? Apresentar aos alunos os conceitos básicos de robótica, apresentar os equipamentos necessários para dar os primeiros passos na construção de projetos robóticos, ou seja, vou apresentar todas as ferramentas, sejam as ferramentas, mesmo vocês estando aí, não podendo estar manipulando, eu vou estar apresentando no decorrer do módulo o que é cada componente desse daqui, entendeu? E para que cada um serve, onde cada um é usado e tudo mais, tá bom? É, Aí eu vou mostrar para vocês também como é que funciona a programação no Tinkercad, no Tinkercad, no Arduino e no Darwin. Vocês vão conhecer cada um desses conceitos, o que é cada um deles, tá bom? E é claro, eu falo para vocês que a robótica é uma coisa que exerce muito a nossa criatividade e, claro, vai aguçar a criatividade de vocês. Então, vocês vão querer fazer novas coisas envolvendo robótica e tudo mais. Então, isso vai despertar um pouco a criatividade para que vocês possam executar novos projetos. Alguns meses atrás, no início de fevereiro, nós tivemos aqui a Expotec, que teve uma exposição com alguns projetos robóticos aqui da galera e tudo mais. O pessoal fez projetos muito legais, né? E, por exemplo, se depois a gente for, porventura, a gente for fazer um outro projeto de robótica, alguma coisa, uma feira dessa, vocês podem estar criando novos projetos de robótica aí para que eles sejam expostos, tá bom? Bom, se atentem sempre a isso. Por que que eu falo que é importante vocês assistirem a aula? Ah, professor, não tenho como assistir na quarta-feira, 2 horas, não. Assiste depois, assiste gravado, pode assistir o horário que você quiser, desde que não vença o prazo de 7 dias, certo? Ou seja, vocês têm até a terça que vem para assistir a aula de hoje. É, e aí, por exemplo, por quê? Eu sempre vou passar um questionáriozinho valendo nota, certo? Um questionáriozinho tranquilo, certo? Que vocês vão fazer um questionário super de boa, que vocês vão ter acesso lá no Avalon, certo? De marcar e tudo mais, né? E aí ele sempre vai valer nota, então tomem cuidado com isso. Por quê? Por que que eu falo que é importante a gente fazer essas tarefinhas depois da aula? Primeiro, porque você exercita o seu aprendizado. E segundo, na bimestração passada, não só nesse módulo, mas também em outros, teve muita gente que, por algum tipo de problema e tudo mais, não fez a prova final. Ô, professor, e agora? Não fiz a prova, mas teve muita gente que, mesmo sem a prova, conseguiu passar. Por quê? Porque realizou as atividades, realizou o projeto e ficou tudo numa boa. Eu vi projetos bem bacanas e tudo mais, a galera conseguiu pegar bem. Então, gente, não esqueçam a atividade de vocês, tá bom? Alguém tem alguma dúvida até agora, gente? Tá tranquilo aí? Respondam aí no chat aí para mim. Ah, beleza. Bom, então vamos seguir aqui então. Aqui é como é que eu vou avaliar, olha só, as aulas 1, 2 e 3, que são essas primeiras aulas, certo? As primeiras aulas presenciais, as primeiras semanas, eu vou passar um questionáriozinho com vocês no final de cada aula, 2 questões valendo 1 ponto, 2 questões sobre aquela atividade, super fácil, super tranquilo, certo? E aí, na aula 4, a gente vai fazer um projeto de robótica, um projeto que vocês vão fazer, um projeto virtual, e eu vou avaliar cada um dos projetos, tá bom? Aí as próximas aulas também vai ter questionário e na última aula a gente vai ter o quê? A avaliação final valendo 10 pontos. Então, gente, é nota pra caramba, né? E depois eu vou dividir, fazer uma média ponderada. E aí vocês vão ver o seguinte, que no final das contas a nota de vocês ela vai de 0 a 10. Então, é muito importante, gente, não deixem de fazer as atividades, certo? Teve muita gente que fechou com 10 na bimestração passada, então não deixem de fazer. E, claro, não esqueçam todas as aulas, tanto essa quanto a de sábado, não esqueçam
de marcar a presença lá no Avalon, ok? Bom, vamos começar então a falar realmente, vamos colocar a mão na massa para falar aí de robótica e tudo mais, certo? Né? Por exemplo, ó, quem nunca se imaginou num cenário igual dos filmes? É igual, por exemplo, eu coloquei aí esse fundo de tela de um dos meus filmes favoritos. Eu gosto muito desse filme, que é. Eu coloquei uma cena desse filme, que é o filme Robôs, que é um filme que eu gosto pra caramba, né? Que ele conta um cenário fictício, né? De um futuro no qual a gente só vamos ter robôs, não vamos ter seres humanos, né? Os robôs com aspecto humanoide, mas o universo desse filme ele se passa totalmente no universo robótico. E aí, por exemplo, quem nunca se imaginou num cenário como esse, certo? Nos desenhos animados que a gente via, e muitas vezes, os robôs substituindo os seres humanos, né? O fato é que essa realidade que vamos ter nesse módulo, ela já está muito mais próxima do que a gente imagina. Por isso que eu falei para vocês. E a robótica, ela está presente em muita coisa que a gente faz no dia a dia e que a gente, às vezes, nem percebe, entendeu? E aí, ó, ela é uma realidade que já faz parte da nossa convivência e as coisas se encontram cada vez mais automatizadas, né? Os robôs são máquinas que nos auxiliam bastante em muitas atividades do nosso cotidiano. Por exemplo, muitos de vocês já devem ter visto aquele equipamentozinho, né, que é, é o aspirador robô, certo? O aspirador robô o aspirador robô eu acho que é o exemplo mais clássico de robô que a gente vê no nosso dia a dia. Entendeu? Por quê? Porque ele é uma máquina que ela é completamente automatizada, você só liga o bichinho, ele fica lá batendo na parede, voltando, né? E ele está automatizando uma tarefa que a gente faz no nosso dia a dia, certo? Uma tarefa que a gente teria que usar uma força braçal, que a gente teria que fazer de uma forma completamente manual, mas como é que a gente está fazendo ela agora? O robô, ele faz isso, ele automatiza essa tarefa para a gente. Então, o robô, ele também é uma máquina que ele auxilia a gente em muita coisa que faz a gente poupar tempo e tudo mais, faz a gente poupar até dinheiro. Então, os robôs, eles estão presentes em muitas coisas, automatizando muitos dos processos, muitos dos processos que a gente costuma ter no nosso cotidiano. E claro que a gente não é um mercado que ele não para de crescer. Por isso, por exemplo, se um dia vocês quiserem se especializar nessa área de robótica, gente, vocês podem ter certeza, um bom profissional de robótica, ele fatura muito bem no mercado. É um mercado extremamente aquecido, que tem uma carência de profissionais, certo? Né? E o cara que ele tem esse conhecimento, vocês podem ter certeza que ele se sobressai muito no mercado. Então, se vocês quiserem se especializar nisso, recomendo. É uma área muito promissora, uma área muito bacana. E, igual eu falei para vocês, você aprende brincando quando você quando você mexe com a robótica. Só que, gente, vamos lá. Eu vou perguntar para quem está aí no chat, quem quiser responder. Se eu perguntar para vocês o que é um robô, nas palavras de vocês, respondam aí o que é um robô. Não precisa procurar no Google, não. Responde aí a primeira coisa que te vem à cabeça quando você tem a palavra robô. O Samuel Santos falou aqui, ó, uma máquina. Não deixa de ser. Certo? O que mais, gente? Uma máquina que facilita os afazeres, disse o Brian aqui. Sim, bastante. Né? Mas, assim, o conceito, o que seria, assim, se eu fosse conceituar para vocês o que compõe, o que é um robô? Entendeu? Uma pergunta, assim, mais tentar, tentar ser mais específico. Ninguém mais quer arriscar? Uma máquina movida por comandos, disse o Matheus. Não deixa de ser. Bom, então vamos lá para o nosso conceito. Vocês tiveram boas respostas, viu? Porque todas elas se aproximaram do conceito. Tem esse conceito de robótica já embutido. Mas vamos ver, então, o que é um robô? Certo? Vamos lá, vamos dar uma passada aqui. Onde é que está a minha setinha do mouse? Pá, vamos lá. Gente, vamos lá. O robô é uma máquina que, através de eletromecânica ou de programação eletrônica, automatiza uma tarefa que antes era feita de forma manual e com ação motriz completamente humana. Ou seja, você está acertado, é uma máquina que ela funciona através de comandos. Só que, assim, muita gente já pensa que o robô ele é obrigatoriamente movido por eletrônica. É,
Mas nem sempre. Muitas vezes você tem robôs que funcionam através de processos mecânicos, através de processos hidráulicos, certo? Através de processos até luminosos, por exemplo. A gente pode ver a robótica, por exemplo, numa placa fotovoltaica. A gente tem ali uma programação que faz com que ela transforme a energia luminosa em energia elétrica, entendeu? Então, ali você tem uma conversão de energia, você tem ali um processo físico que faz tudo isso, e você também tem uma programação de uma máquina ali que automatiza um processo, ok? Ou seja, basicamente é um dispositivo que recebe não um comando manual simultâneo, e sim uma programação ou um comando anterior para que a tarefa seja executada de forma automática. Ou seja, o carrinho de controle remoto, por exemplo, eu tenho ali um comando, beleza, um comando que eu vou dar para ali e tal, e ele vai mover o carrinho. Eu tenho uma programação de robótica ali dentro. Ele também pode ser considerado um robô. Só que, basicamente, eu tenho para que aquele controle remoto passasse a enxergar aquele carrinho, foi feita uma programação, tanto aqui quanto aqui, certo? Para que ambos conseguissem estabelecer esta comunicação. Então, antes do carrinho ir para as mãos da criança lá que comprou o brinquedo, na fábrica já foi feita uma programação prévia. Ou seja, eu não tenho uma programação prévia no controle. A criança tem que manipular o carrinho para ele andar. Mas houve uma manipulação prévia para que esse processo de o controle se comunicar com o carrinho se tornasse automatizado. Ou seja, para que um conseguisse enxergar o outro. Então, todo robô, eu tenho uma programação prévia para que aquela atividade ela seja feita de forma completamente automática. Vou voltar aqui no exemplo. O exemplo do aspirador robô. O aspirador robô foi feita uma programação na fábrica que diz, quando ele bate na parede, ele tem que virar a 90 graus para ele não ficar preso, certo? Quando ele enxerga algum obstáculo, ele tem um sensor que vai, por exemplo, o robô está vindo aqui, ele enxerga uma bolinha, ele vai o quê? Ele vai recuar para trás e vai virar em outra direção. Então, essa programação, ela foi feita na fábrica para tornar o equipamento completamente automatizado. Galera, alguma dúvida até agora? Sussa, tranquilo? Beleza. Vamos continuar aqui, então. Bom, e para funcionar, o robô ele tem o mesmo princípio de um computador. Vocês que já viram lá em manutenção como é que funciona todo o processo de um computador, né? Todo o processo de hardware e software. Ou seja, no robô a gente também tem isso. A gente tem o hardware, que são todos os componentes responsáveis pelo movimento e deslocamento da máquina. E se for o caso, né, a gente também tem o software, que é o programa que vai interpretar todos aqueles comandos que eles foram pré-programados. Ou seja, eu tenho um hardware que, no caso, eu vou pegar aqui um exemplo aqui, ó. Eu tenho aqui, porque está parafusado aqui. Eu queria mostrar solto para vocês. Será que eu consigo aqui? Né? Vamos lá, eu vou tentar mostrar para vocês aqui de uma forma sucinta. Isso daqui é uma placa Darwin, que eu tenho um Arduino aqui dentro. Professor, o que é isso? Não precisa se atentar a isso agora, porque vocês vão ter aula disso aqui mais para frente. Então, aqui, por exemplo, nessa placa, eu tenho aqui um hardware, certo? Eu tenho um chip Arduino aqui dentro, certo? Tenho as conexões tanto analógicas quanto digitais. Tenho aqui os sensores os sensores externos que eles vão conectados nisso daqui. Tudo isso daqui é hardware, certo? Igual vocês já aprenderam lá na manutenção. Só que para esse hardware aqui funcionar, assim como no computador que eu tenho que ter o quê? Um sistema operacional, na robótica eu também tenho que ter uma programação para que esse hardware passe o quê? A interpretar os comandos que a gente quer para que ele exercite para que ele exercite todo aquele comando que é necessário que seja feito. Certo? Essa programação, igual eu falei para vocês, gente, é uma programação que ela funciona na base da lógica, igual a gente tratou lá quando a gente tratou de games, certo? Então, é uma programação que, por exemplo, você tem uma lógica computacional que você vai, através dessa lógica, o robô ele vai obedecer os comandos que são pré-programados nele, ok? Por isso que hoje a robótica ela se torna cada vez mais fácil. Você vê, por exemplo, até cursos
infantis de robótica, porque as crianças elas conseguem, elas têm esse quê a mais intuitivo, e aí eles conseguem desenvolver facilmente, coisa que vocês também, né? Vocês também vão conseguir desenvolver muito bem quando vocês verem tudo isso aqui funcionando, ok? Bom, ou seja, o software basicamente é a vida do robô, né? Enquanto é meio que a alma do robô, enquanto que o hardware é meio que o corpo e tudo aquilo que faz ele funcionar perfeitamente, ok? Bom, vamos falar um pouco de plataforma de programação, né? Vocês vão ver muito esse nome aí, ó, Arduino, né? Que é a principal plataforma de programação que existe hoje. Que é, se você quer iniciar na programação, é por onde que a gente vai fazer tudo, é por onde que a gente realmente vai começar, né? É um hardware e um software, certo? Ou seja, já vem tudo embutido. E aí você tem uma estrutura compacta e de fácil manuseio. Por exemplo, o Arduino ele é muito pequeno, é desse tamanhozinho aqui, ó, certo? E aí você consegue, então, fazer essa programação dentro dessa plaquinha aí, e aí você pode executar centenas, milhares de comandos, milhares de possibilidades que vocês podem fazer aí para os projetos de vocês, certo? E aí, para o Arduino funcionar, ele tem essa interface simplificada aqui, certo? Você vai baixar o programa do Arduino para o seu computador, e aí você tem códigos aqui que eles são códigos extremamente fáceis, né? Ou seja, até mesmo quem nunca teve contato com programação vai ter facilidade aí para, para mexer com o Arduino, certo? E, e o que acontece? Você tem também. Professor, então quer dizer que só vai funcionar apenas no sistema operacional Windows? Não, você pode baixar o Arduino tanto para Windows, para Linux e também para macOS. Porém, eu sempre recomendo o seguinte: usar no sistema operacional Windows. Por quê? Tanto no Linux quanto no macOS, eu achei algumas incompatibilidades, principalmente no macOS. Eu achei muitas incompatibilidades na hora de conectar o Arduino no computador. Ele meio que não detecta. No Windows, você já tem essa detecção de forma completamente automática, você já não tem esse problema. Você não vai ter nenhum problema de incompatibilidade aí dentro da sua programação, tá bom? Bom, olha só, professor, e se eu quiser comprar um Arduino, eu posso? Pode, olha aí, ó. Se você for olhar aí, ó, no Mercado Livre, ó, R$ 61 você compra um Arduino, certo? É uma plaquinha que ela é bem compacta, certo? Vem essa plaquinha aí, você vem, geralmente ela vem também com esse cabo USB que serve tanto para você transferir, fazer a programação, transferir os arquivos de transferir a programação que você fez no computador para o Arduino, como também para servir como uma fonte de energia, ou seja, a força, os 5 volts, os 5 watts que vai, os 5 volts que ele precisa para funcionar, ele pode entrar pela USB, mas também você pode usar através de uma fonte separada, através de uma fonte de energia ligado na tomada, entendeu? Mas, basicamente, com esse kitzinho que vocês estão vendo aí, vocês já conseguem fazer com que o Arduino funcione numa boa, certo? Você já consegue dar os seus primeiros passos aí numa programação robótica. Pois é. Então, eu quero que vocês prestem bastante atenção aqui agora, porque isso vai ser fundamental. Professor, eu quero começar a aprender robótica, mas eu não tenho Arduino ainda. Olha, chegamos no nosso caso aqui, da nossa turma, que ela é online, ou seja, vocês não estão com o Arduino aí perto. Então, como é que a gente vai praticar? A gente tem essas duas plataformas aí, que é o Octave e o Tinkercad, né, que são duas plataformas que você consegue emular os projetos, ou seja, você consegue emular um Arduino de forma virtual. E aí você consegue montar pequenos projetos dentro do próprio Arduino, você já consegue montar pequenos projetos aí, simulando o Arduino na tela do seu computador, certo? Inclusive, não só na tela do computador, por exemplo, esse Walkme, você pode baixar você pode usar ele no seu celular ou no seu tablet. Até o Tinkercad mesmo, você consegue usar ele no dispositivo móvel, tá bom? Então, é bem fácil e aí é até legal, por exemplo, se você quiser, mesmo que você queira praticar fazer de forma prática, você pode, antes de fazer isso, você pode dar os seus primeiros passos, testar os comandos, testar o seu aprendizado dentro do Octave e do Tinkercad, entendeu? Alguém aqui já tinha ouvido falar nessas plataformas? Alguma vez? Brian, o que você já tinha ouvido falar de Arduino? Já que você falou aí. Matheus, você já mexeu com o Tinkercad? Você já fez algum projeto nele?
Pô, eu não manjo. Já criei um carrinho. Olha aí. Então, eu tô vendo que vai ter projetos legais, hein, nessa bimestração, hein? Brian, você falou que não manja nada, mas você vai manjar muita coisa quando terminar esse módulo aqui. Você pode ter certeza, tá bom? Bom, é, vamos lá. O Tinkercad, vamos falar sobre ele primeiro. Ele foi desenvolvido pela Autodesk, certo? Que é o mesmo fabricante que fabrica lá o AutoCAD. Né? É uma ferramenta bem ampla, permite desenvolver pequenos projetos em 3D, inserção de códigos e também uma simulação de circuito elétrico. Ou seja, igual numa placa Arduino, entendeu? Então, vou mostrar aqui a tela dele para vocês. Ó, quando vocês entram aqui, vocês vão fazer um cadastro. Eu tenho aqui, essa aqui é a tela inicial do Tinkercad, entendeu? Ó, você tem aqui. Gente, às vezes eu vou errar o nome, tá? É Tinkercad. É. Às vezes eu vou errar o lugar onde colocar o R, é normal, tá bom? Bom, quando você entra aqui, então, no Tinkercad, primeira coisa que você vai ver, ó, a tela inicial aqui, ó. Você tem aqui, ó, comece a criar um projeto 3D, ou seja, um projeto poligonal, um projeto em terceira dimensão. Você pode criar circuitos ou blocos de código, certo? Esses dois aqui, quando a gente for trabalhar nos nossos projetos em robótica, eles funcionam em conjunto. Se você tem um iPad, você pode baixar o aplicativo. Eu confesso que eu nunca testei. Deixa eu ver se ele aparece aqui. O aplicativo do Tinkercad. Só que ele só parece que ele só tem só para o tablet, ele não tem ele para o smartphone. Deixa eu só testar aqui. Como é que escreve Tinkercad? Aqui, ó. Você tem, se você tiver um iPad, você pode fazer os seus circuitos, os seus projetos direto na tela do seu tablet aí baixando através da App Store, entendeu? Bom, vou abrir aqui. E aí, para você usar ele, você precisa, obviamente, você precisa fazer um cadastro, certo? Um cadastro que eu acho que você consegue fazer com a sua conta Google. Não, acho não, tenho certeza. Você faz com a sua conta Google, então conta Google que vocês usaram aí no módulo de produção de documentos, no módulo de planilha, certo? Com a mesma conta, módulo de ilustração digital, de web design, certo? Então, essa mesma conta vocês conseguem criar aí no Tinkercad para vocês começarem a fazer as suas primeiras simulações, entendeu? Vocês fazem a conta, é bem fácil fazer, é gratuito, você não tem que pagar nada. E outra, você faz os seus projetos todos em nuvem. Você faz o seu projeto em nuvem. E aí, o que acontece? Se eu comecei o meu projeto aqui na Enet e quero terminar esse projeto em casa, eu consigo terminar? Claro que consegue. Consegue terminar tranquilamente. E aí, por quê? Porque a partir do momento que você faz, tudo aquilo já é salvo automaticamente. Você não precisa nem ficar dando Ctrl S e salvar toda hora. Aí eu tenho essa outra plataforma aqui, ó, que é para mais para celular, já que o Tinkercad, a gente não tem ele para smartphone, o aplicativo, né? Então, ó, é uma plataforma que ela é totalmente online, você pode usar ele smartphone e tablet e possui uma programação bem simples, sendo fiel ao conceito do Arduino. Inclusive, lá quando você acessa ele, você tem vários projetos já para servir como referência, tipo um modelinho já pré-pronto que você pode usar como referência para fazer então o seu programa. Olha só, isso aqui é a tela dele, certo? Eu entrei aqui, no caso eu entrei na tela do iPad aqui para mostrar para vocês e tirei um print, né? Mesma coisa também, você faz o cadastro é super tranquilo. Eles têm uma comunidade também no Discord para tirar dúvidas com a galera que já manja de robótica e tudo mais, né? Se você encontrar algum fórum aí, você tem a comunidade no Facebook e aqui você tem, ó, alguns projetos de Arduino já prontos aqui, ó, que você pode usar como inspiração, usar como base. Mas você também pode criar projetos aí do zero, sem problemas. Eu até recomendo quando vocês começarem a mexer, certo? Eu aconselho, entre todas essas plataformas, eu francamente aconselho vocês usarem o quê? O Tinkercad, que ele é mais fácil e tudo mais, você pode acessar ele de qualquer lugar. Esse daí eu acho que o Walkthrough, eu acho a interface dele um pouquinho confusa, né? O Tinkercad não, é tudo muito à mão, é em português e tudo mais, então vai ajudar vocês aí bastante. Bom, vamos fazer aqui. Isso aqui vocês podem. Não precisa vocês pegarem o celular de vocês, não, tá? Vou fazer uma simulação aqui para mostrar para vocês. Olha só. Eu tenho aqui, ó. Eu vou abrir aqui. Eu vou fechar aqui a tela e eu vou abrir aqui a minha conta do Tinkercad para mostrar para vocês. Deixa eu abrir aqui. Vou compartilhar aqui a minha tela.
Peraí, minha tela sumiu aqui. Pronto. Vou compartilhar aqui a minha tela, ó. Vou logar aqui, fazer o meu login aqui. Ah, bom, essa daqui é a minha tela inicial. Quando eu venho aqui, ó, eu venho aqui no meu usuário aqui, ó, eu tenho aqui, ó, meus projetos. Eu posso aqui, ó, iniciar um novo projeto, certo? Se eu quiser como quer fazer um projeto de um circuito, por exemplo, um projeto tridimensional, não é o caso aqui agora. E aí, sempre quando eu começo, eles vêm parar aqui, ó, em meus projetos. Isso daqui, gente, foram todos os projetos que eu fiz até agora. Por exemplo, deixa eu pegar um projeto simples aqui, ó. É, eita, eu fiz tudo isso de projeto, gente? Eu acho que não. Vamos lá. Aqui, ó, vou mostrar para vocês aqui um projeto que eu fiz, ó. Isso aqui, gente, é um projeto de um semáforo, certo? Que vocês irão fazer lá na frente, inclusive, certo? E para vocês notarem que esse semáforo que vocês olham todos os dias, é basicamente uma programação de robótica. Olha só, eu fiz aqui de uma forma bem simplesinha, certo? Eu tenho aqui, ó, todos os componentes, diversos componentes eletrônicos que eu posso estar usando aqui, ó. Então, por exemplo, aqui, ó, eu tenho até a placa de Arduino. Ah, professor, como é que eu faço? Vem aqui, ó, coloco para buscar. Tá vendo que ele já aparece aqui a plaquinha, ó, e aí eu simplesmente arrasto ela para cá, e aí eu posso começar meu projeto. Como aqui já tem uma, eu vou excluir ela aqui, certo? Bom, e aí aqui, por exemplo, vocês estão vendo que eu coloquei alguns LEDs aqui para simular o semáforo, e aí eu tenho aqui, ó, não se preocupem com essa programação aqui agora, não vou cobrar isso de vocês, tá? É só para apresentar como é que funciona, certo? E aí eu tenho aqui todos esses LEDs ligados aqui na minha placa de Arduino e eu tenho uma programação que foi feita. Como é que funciona essa programação? Ó? Através desse código aqui que foi feito, tá vendo? Ó? Eu tenho aqui nossa, professor, esse código enorme é porque aqui eu fiz de um jeito mais difícil. Mas eu vou ensinar para vocês como é que faz de uma forma fácil. E aí, quando eu faço a minha programação, olha só. Ó, vocês estão vendo aqui que o semáforo ele está verde. E aí, o que, que eu fiz? Eu programei um tempo para ele ficar verde, ó. E aí, beleza, apaga, depois ele acende o amarelo, depois ele acende o vermelho. E aí, o que, que eu tenho com isso? Eu tenho uma constante de tempo que eu criei para o tempo para cada um ficar aceso, entendeu? Para cada um acender e para cada um apagar. Então, é uma programação que ela é super fácil, vocês vão ver que ela é super tranquila, né? Ela é super tranquila. E aí vocês podem estar fazendo, vocês vão fazer um projeto desse daqui, tá? Eu vou ensinar o passo a passo para vocês fazerem, certo? E eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante. E não é só esse projeto que a gente vai fazer, né? Mesmo estando à distância, mesmo sendo uma aula online, há muitos projetos que vocês podem fazer de uma forma bem tranquila. E aí, galera, o que é que vocês acharam dessa aula de hoje? Qual é a perspectiva de vocês aí para esse módulo de hoje? Digam aí vocês aí. Sim, esse módulo, tô todo mundo falando aqui, esse módulo ele vai ser bem bacana, porque igual eu falei para vocês, é um módulo que ele incentiva muito a criatividade de vocês, certo? Vai incentivar muito aí vocês serem bastante criativos naquilo que vocês fazem, de vocês quererem desenvolver novas coisas, quererem fazer os próprios projetos de vocês, né? Eu já conheço alguns alunos aqui, sei que tem muita gente criativa aqui que vai querer fazer bastante coisa, tá bom? Eu tenho certeza que vai ser um módulo muito legal, de um aprendizado muito bacana, mas é o que eu falo para vocês. Eu preciso muito que vocês prestem bastante atenção, porque como é um módulo que ele é feito, de sua maioria, de forma presencial, e a gente está fazendo dessa forma online, ele vai exigir muito da atenção de vocês, mesmo sabendo que assistir uma aula de quase uma hora não é fácil, vou prender a atenção aqui não é fácil, né? Mas vai ser bacana. O resultado final que vocês vão ver vai ser muito bacana, ok? Bom, galera, e essa, não vão embora ainda, tá? Pera aí. Essa foi a nossa aula de hoje, tá? Daqui a pouco eu vou estar liberando, vocês entrem lá no Avalon, preencham a chamada de vocês, tá? Com o código que eu vou colocar lá no grupo do WhatsApp, tá bom? Vou colocar no grupo do WhatsApp lá o código da chamada.
certo? Para vocês preencherem até às 23h59, tá bom? O que acontece? Vocês não esqueçam, tá, gente? Passou para amanhã, vocês não conseguem mais preencher a chamada lá no Avalon. Eu vou estar passando a atividade para vocês, já vai estar liberada, vocês fazem dentro do Avalon mesmo, pode fazer com o celular, pode fazer no computador, do jeito que vocês bem entenderem. Teve alguma coisa que não entendeu, essa aula vai ficar gravada, vocês podem assistir ela quando vocês bem entenderem, quando vocês quiserem, tá bom? E basicamente é isso. Agora eu vou fazer a chamada de vocês, certo? Vou interromper aqui a gravação, né, para a galera que vai assistir gravado, vocês a gravada, tá? Não esqueçam de fazer a atividade, tá bom? Porque só a atividade feita é que conta a presença de vocês, tá bom, galera? Agora eu vou ficar só com a galera que está aqui no ao vivo comigo.